O movimento sindical brasileiro teve um papel determinante na redemocratização do país. Mas a grande greve do ABC, que ganhou as manchetes do rádio e TV, por pouco não aconteceu. O delegado Romeu Tuma foi a um só tempo testemunha e participante de alguns episódios que envolveram um certo metalúrgico que, tempos depois, seria eleito presidente da República. Eles ficaram no meu gabinete, tinha um salão enorme. Eu não quis recolher no xadrez no primeiro dia, porque eu achava que provavelmente o juiz, com uma ação de advogados, poria na rua, porque não seria um crime grave ou qualquer coisa. E eu falei, olha, vamos esperar, quem sabe o juiz reconsidera. O Grinhal era o advogado deles, que foi deputado federal também. E tinha um que foi... Porque eles traziam o rodízio. Quem era preso era imediatamente substituído por outro. Não havia, vamos dizer, dificuldade nas lideranças, porque todos estavam preparados para assumir, principalmente na região do ABC. E teve aquela grande greve de mais de 100 mil, e o Exército botou helicóptero. Estou contando pela primeira vez esses fatos que a memória traz. Helicópteros com metralhadoras passando por cima para assustar. E a gente foi contra isso, porque poderia causar uma correria, tinha crianças, mas eles suportaram pacificamente, continuaram o movimento. E havia aquela necessidade de vencer a greve. Houve antes, aliás, acho que muito pouca gente sabe disso. Eu conversando foi ministro do Trabalho, era advogado do Sindicato dos Metalúrgicos, já eu lembro o nome. Pazianotto? Almir Pazianotto. Almir Pazianotto. Eu encontrei com ele no aeroporto, estava de retorno do exílio Almino Afonso. E eles foram receber. Ele estava mais o doutor Adib Jatene, que era muito amigo do irmão do Almino Afonso. E lá, conversando com o Almir Pazianotto, ele falou assim, a gente podia conversar com o ministro Delfim e propor para ele um aumento real de salário, a inflação mais um X, que a gente, eu acho que evita esta greve. Eu falei, eu vou propor, vou falar com o ministro Delfim, se ele quiser. O Delfim falou, boa, você traz o Almir Pazianotto e vê se consegue trazer o Lula para conversar comigo. Aí foi o Almir Pazianotto, foi o Lula e foi... O Lula preso. Não, ainda isso já é outro antes episódio. da greve. Da greve, eu tô fazendo... está relatando, tá bom, tá bem. Que veio tá na memória perfeito. Fato ótimo. Que foi anterior à decorrência da greve. E por que teve a greve e não teve o acordo? Fui eu, o Lula e o Almino Afonso. Eu peguei, apresentei e ia sair, não, você é testemunha. Você é testemunha de ambas as partes do que nós vamos conversar. Eu falei, tá bom, então fiquei quieto lá. E eles começaram a discutir alguns assuntos. O Delfim muito democraticamente achou interessante e pediu que viesse alguns outros líderes. Aí começaram-se a discutir com mais um pouco de amplitude. E o Delfim pediu para, na outra reunião, trazer o Almino Afonso, o Murilo Macedo, era ministro do Trabalho, e mais o presidente da Fiesp, para tratar e ver se a gente conseguia buscar um acordo. Eu sempre participando como testemunha ali da história, porque do fato eu não teria nenhuma participação. E repentinamente a evolução estava muito boa, porque todo mundo estava concordando, estava procurando um índice que desse a satisfação, e a liderança do Lula provavelmente, se transmitida como favorável, me que daria a possibilidade da grande greve. E o que aconteceu? Alguém passou no prédio onde morava o Delfim, o Lula devia estar esperando alguém, saiu do jornal, Lula na casa de Delfim. Ele não apareceu mais, desmontou tudo, então foi uma coisa tão pequena que acabou com a possibilidade de não ter uma greve daquela envergadura que ficou marcada para a história do Brasil, né?
Eles foram presos, ficaram comigo lá mais de 30 dias, mas durante esse período inicial eu achei que não devia recolher ao xadrez, porque achava que o advogado poderia, o Dr. Nelson, que era o juiz auditor da primeira circunscrição, ele era uma pessoa muito cristã, muito voltada assim para tomar algumas medidas que ele achava legal. Provavelmente o advogado vai entrar com pedido. No terceiro dia, o Grignal veio à minha sala e disse assim: houve uma decisão unânime, vamos fazer uma greve de fome. Eu falei: Grignal, não faça isso comigo, pô, eu estou tratando bem as pessoas, você vem a hora que quer, conversa com eles. Lá foi Dom Paulo Evaristo Arnes, foi o Teotônio Vilela e tantos outros que pediam audiência. Até trouxeram uma história tão horrorosa para mim que o próprio filho do senador Teotônio Vilela, que foi colega nosso aqui, disse: não, meu pai sempre contou que você... Era mentira, a história é que eu coloquei na mala para poder levá-lo para dentro do departamento. Na verdade, eu tinha uma Rural Willys e tinha o alemãozinho que estava também. Então, ele se refugiou na prefeitura com o Tito Costa. E para lá foram todas as lideranças políticas que estavam participando do movimento, bomba. Era um negócio horroroso, que era uma praça de guerra mesmo, de São Bernardo. E ele se refugiou na prefeitura. Estava o Quércia, o Franco Montoro, Falando em Montoro... O pai do nosso senador, que hoje é governador de Alagoas, o Teotônio Vilela, e Freitas Nobre, que infelizmente faleceram, e todos estavam lá. Eu recebi um telefonema do Exército e falei assim: olha, eu estou com 2 tanques na Anchieta, eu posso pôr na porta da prefeitura para resgatar o preso. Falei: não, eu sou o diretor, mandado de prisão eu tenho que cumprir. A hora que o senhor quiser pôr os tanques, o senhor pode fazê-lo, mas pede ao governador para me demitir. Eu mesmo vou resolver o caso. Aí, acho que tinha muita imprensa, tudo que era político no telefone comigo, né? Estava em Campinas quando me telefonaram que ele tinha uma proposta para o Lula para tentar acabar com a greve. Falei: tudo bem, eu vou tentar ir para aí. Saí de Campinas, passei na casa do Tito Costa, onde ele estava, sentou do meu lado. Eu fui ao departamento, ele ficou com o Lula sozinho, fechado, como Dom Paulo Evaristo Arnes e outros que tentaram intervir porque estavam com medo que havia possibilidade de aquilo se transformar num prolongamento do regime de exceção. Poderia ser um grande argumento para isso. Então não tiveram sucesso e eles decretaram a greve de fome. Eu falei: olha, eu vou fazer o seguinte: 2 dias eu aceito, como se fossem muçulmanos purificando a alma, sem comer, com o regime. Mas no terceiro dia eu vou chamar os médicos e ninguém vai morrer aqui de fome. Vão tomar soro, o que for necessário. Aí no terceiro dia o Lula me chamou se eu podia descer. O carcereiro me avisou, fui lá, entrei no xadrez, reuni todos, para que eles conversassem. Falei: olha, é bobagem, vocês não são subversivos, não são terroristas, é um negócio tão de exceção. Para que essa greve de fome? Ela falou: não, nós estamos com fome, não tem greve de fome aí não, vamos comer. Eu fui num restaurante grego, que de vez em quando eu comia lá no grego, e pedi para ele almoço para 31 pessoas, que eu paguei do meu bolso, Lula Doré. Que ele era craque, porque quem não sabe fazer lula, ela fica tipo chiclete, né? Ele fez lula e fez um mussafá lá, uma comida grega, eu levei. Tanto é que outro dia com o Lula aí, ele falou: e pela primeira vez comi Lula Doré às tuas custas. Passou aquele período, depois teve a doença da mãe dele,
a morte, o enterro, que eu permiti que ele fosse acompanhado com 2 investigadores desarmados, ao enterro da mãe. E eu avisei o juiz depois, porque aquilo foi tão repentino. O juiz falou: eu confio em você, depois você traz o papel, eu dou autorização, está tudo perfeito, sei que você não faz besteira. Aí foi, tanto é que hoje ele tem... Nós temos um relacionamento muito bom. Que amizade, não é? Que amizade, carinho. O senhor comentou que o senhor chegou ao patamar mais alto da política paulista na época do governador Montoro. Não, o Montoro, eu saí da Polícia de São Paulo, fui para a Polícia Federal. A Polícia Federal, na época do Figueiredo. Teve uma cerimônia, eu estava na Polícia Federal, logo no início, 3, 4 meses de administração. Ele me estou arrependido de ter deixado você ir embora. Porque teve um movimento de passeata do início do governo Montoro, que tomaram conta da região e derrubaram as grades do palácio. E uma foto constrangedora, que não era que o Montoro merecia, porque era um homem bom, correto, democrata. Então, todo o respeito por ele, a memória dele, a gente mantém. Era uma foto dele olhando da janela e o movimento professores, tudo derrubando as grades do palácio. Então ele falou que tinha arrependido de ter deixado eu ir embora. No governo Figueiredo, o movimento pelas diretas já tomou conta das ruas do país. Tuma era superintendente da Polícia Federal em São Paulo. Enquanto isso, Lula frequentava a linha de frente dos palanques. Com a eleição e a morte de Tancredo, Sarney assume a presidência e convida Romeu Tuma para diretor-geral da Polícia Federal. O presidente Sarney estava há 9 meses no governo. Eu já tinha um bom relacionamento com o presidente Sarney. Uma pessoa que eu estimo muito, até hoje a gente tem uma grande amizade, eu tenho um grande respeito pela liderança, pela cortesia, pela inteligência e pela cultura que ele tem. E aí eles me chamaram, ele e o chefe do SNI na época. Se nós vamos fazer um tipo de uma eleição, que o presidente Sarney não quer mais militar, quer pôr um civil na chefia da Polícia Federal. E a decisão caiu em cima de você. Eu falei assim, eu tenho família, tudo, tem que morar em Brasília. Ele falou, tem. Então o senhor me dá um tempo para pensar, falar, não tem tempo para pensar, já está decidido. Sim, muito simpaticamente. O filho de imigrantes seguiu a carreira policial e nessa função ficou conhecido por todo o país. No último bloco de Histórias Contadas, Romeu Tuma desvenda o paradeiro de criminosos internacionais, vence o desafio das urnas e desmonta um dos boatos mais curiosos da política brasileira. Veja daqui a pouco.